Futebol. Teve o primeiro tempo, pastor Júlio, e a gente vai caminhar no segundo tempo no mesmo texto, o mesmo Salmo 116. Eu não vou ler o Salmo, os irmãos já leram, mas se você puder, abre a sua Bíblia no Salmo 116. Eu e o pastor Júlio passamos aí alguns dias em diálogo, nos entrosando acerca da mensagem dessa noite. E nós queremos enfatizar o Salmo 116, a nossa gratidão ao nosso Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, o cuidado, o amor, o zelo para com a nossa família, o sustento. Se nós estamos aqui hoje, é porque a mão onipotente do Senhor está cuidando de cada um de nós. E o Salmo 116, como eu disse, eu não vou lê-lo, os irmãos já leram, mas a gente vai fazer algumas menções sobre ele. O Salmo 116, conforme o pastor Júlio comentou, é um salmo de ação de graças. O saltério tem salmos com propósitos diferentes. E dentre alguns propósitos, existe o de ação de graças. O salmista está agradecendo a Deus. E se você parou para perceber, o salmo já começa com, pelo menos na minha versão, que eu estou usando a NVI, começa com uma afirmação categórica. Na minha versão diz assim: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. E eu fico imaginando que o salmista, ele faz essa declaração e logo em sequência ele dá o porquê. Por que ele ama o Senhor? E se a gente observar no verso 1 ainda, ele diz que ele ama o Senhor. Obrigado, servo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. O salmista, conforme o pastor Júlio comentou, ele passou por um momento difícil e ele orou, ele fez uma súplica. E o seu amor é reflexo do fato de que Deus o ouviu, o escutou, o percebeu. É mais ou menos se eu e você, por exemplo, parafraseasse as palavras do salmista, eu e você poderíamos dizer, por exemplo, eu amo o Senhor. Por que você ama o Senhor? Eu amo o Senhor porque ao longo desse ano de 2024, o Senhor preservou a minha vida. O Senhor preservou a minha vida, o Senhor cuidou de mim. O Senhor zelou pela minha saúde física, pela minha saúde mental, pela minha saúde emocional, pela minha saúde espiritual. Eu amo o Senhor porque apesar de ter enfrentado um período de enfermidade, o Senhor me curou. Talvez esse ano de 2024 você enfrentou, ou você pessoalmente, ou alguém da sua família, enfrentou uma enfermidade aguda, crônica, e foi alvo da graça e da misericórdia, da restauração do Senhor. E aí então você diz: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica, Ele trouxe cura, Ele trouxe restauração. Talvez você diga nessa noite: eu amo o Senhor porque Ele me fez prosperar, Ele abençoou as minhas vendas, abençoou meus negócios, trouxe mais clientes para mim, alargou a minha tenda, fez prosperar a minha condição financeira. Eu amo o Senhor porque Ele tem sido bondoso e me fez próspero. Eu amo o Senhor porque apesar de um período de crises ou dificuldades, não permitiu que os meus filhos passassem fome, não permitiu que o pão faltasse na minha casa, não permitiu que as vestes, que os calçados, que os remédios, que a educação faltasse na minha casa. Eu amo o Senhor porque Ele tem sido bondoso comigo, Ele supriu a minha casa. Ou então, nós poderíamos dizer que nós amamos o Senhor e nós somos gratos ao Senhor, porque apesar de passarmos por grandes adversidades, nenhuma delas, meus irmãos, por mais profundas que forem, por mais difíceis que forem você passar, nenhuma delas foi capaz de lhe roubar da presença de Deus. Nenhuma crise que você passou na sua família, nenhuma crise que você passou no seu casamento, nenhuma crise profissional que você enfrentou, talvez quem sabe o desemprego, talvez quem sabe Deus mexeu nos seus planos, talvez quem sabe você começou 2024 e fez um prognóstico da sua vida, elencou diversas áreas que você queria caminhar,
que Deus abençoasse, e de repente Deus mexeu nos seus planos, e depois você chega ao final de 2024 percebendo que Deus, Ele mexeu nos seus planos, para fazer algo maior na sua vida. Então você louva ao Senhor, você agradece ao Senhor. Eu amo o Senhor porque esse ano eu passei momentos de fraquezas espirituais, crises espirituais. Quantos de nós começamos o ano dizendo: eu vou ler a Bíblia o ano inteiro, ou melhor, eu vou ler a Bíblia toda nesse ano, e a gente não passou do Pentateuco? Quantos de nós enfrentamos crises espirituais a ponto de nós não termos vontade de orar? Crises espirituais que a gente chegou a um determinado momento seco igual um poste. Crises espirituais que talvez colocaram um cheque no nosso chamado, na vocação do Senhor para as nossas vidas. Talvez, quem sabe, o inimigo tentou de diversas formas nos desviar do foco de Deus. Mas nós louvamos ao Senhor, porque apesar de tudo isso, o Espírito Santo de Deus nos manteve até aqui. E se você está sentado aqui, neste banco, nessa igreja, nesta noite, passando o último dia do ano, louvando e agradecendo a Deus, é porque o Espírito Santo do Senhor pegou na sua mão, te sustentou, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades. O Espírito Santo de Deus nos preservou, e por isso nós louvamos ao Senhor. O salmista está agradecendo a Deus, e nós também temos nossos motivos de agradecer ao Senhor. Meus queridos, nós não sabemos quem de fato escreveu o Salmo 116, mas muitos acreditam que o Salmo 116 foi escrito por um homem chamado Ezequias. Foi um rei de Israel, e Ezequias, você conhece a história. O profeta Isaías chega na casa dele e diz: você vai morrer, não tem mais saída para você. E aí ele ora, ele busca a Deus, e por graça e misericórdia o Senhor concede mais 15 anos de vida. E aí no verso 9 você consegue perceber um pouco, talvez, quem sabe, da situação em que Ezequias se encontrava, porque o texto diz assim: pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Um homem que estava caminhando a passos largos para a morte, a graça de Deus o visitou, o amor, a misericórdia, a benevolência, o favor imerecido de Deus visitou aquele rei, e ele diz: eu louvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, porque Ele me livrou dos laços da morte, e Ele me preservou. Talvez você possa cantar e orar com essas mesmas palavras. Mas então vem o verso de número 12, porque diante de tudo isso que Deus fez na vida dele, vem o verso 12, e para mim o verso 12 é a chave desse salmo, porque o verso 12, o salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde, e a pergunta do salmista é: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como é que eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, pelo seu sustento, pela sua provisão, pela salvação? Como é que eu posso retribuir ao Senhor? E meus irmãos, eu já adianto a cada um de nós que não tem nada que nós possamos fazer ou falar que seja capaz de pagar, de retribuir tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Humanamente falando, nós não temos condições nenhuma de retribuir o que Deus tem feito por cada um de nós, e por aquilo que Ele ainda há de fazer, pela sua graça e sua misericórdia. Então o salmista responde no verso 1: como posso retribuir tudo que o Senhor tem feito por mim? Ele diz: eu amo o Senhor, eu amo ao Senhor. Que o amor, que o amemos é a grande expectativa do Senhor a nosso respeito. Que nos deleitemos em sua presença é a grande vontade de Deus para cada dia do ano, para cada mês, para cada minuto das nossas vidas. A grande expectativa de Deus é que simplesmente o amemos,
Eu amo o Senhor, deve ser a nossa resposta. Diante de cada circunstância que a gente vier enfrentar, diante das incertezas do ano que está chegando, qual é a grande expectativa de Cristo para a sua e para a minha vida? Eu amo o Senhor. E eu amo o Senhor traz 3 implicações. A primeira implicação do amo ao Senhor, porque não é um amor Senhor, não é uma declaração vazia. Eu amo o Senhor, não é uma declaração fruto de empolgação, de emoção. É resultado de um homem que tem convicção, que sabe o que quer. O salmista não está empolgado. O salmista não está usando as suas emoções. Ele não está fazendo nenhuma declaração vazia, supérflua, sem fundamento. Eu amo o Senhor. E a primeira implicação do amar ao Senhor, o verso de número 10, é confiar e depender somente do Senhor em cada momento das nossas vidas. Porque o verso 10 diz: eu criei, eu acreditei, eu confiei, eu dependi, eu esperei, eu aguardei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, eu criei no Senhor. Ainda que eu estava estressado ou estressada, ansioso, ansiosa, ainda que eu estava super preocupado por essa situação inadministrável que colocou-se nas minhas mãos, eu criei. Ainda que eu fiquei amargurado, amargurada, aflito, eu criei, eu confiei no meu Senhor. Por quê? Porque eu amo. Porque o meu amor está nele. Por isso eu acreditei, por isso eu criei. Segunda implicação, o verso de número 14, verso 13, melhor dizendo. A segunda implicação é alegrar-se intensamente pela salvação conquistada pelo Senhor em nosso favor, porque o verso 13, ele diz: erguerei o cálice da salvação. Logo na sequência, como é que eu vou retribuir ao Senhor? Ele diz: eu vou erguer o cálice da salvação. E talvez essa expressão você não conheça, não tenha ideia do que o salmista está dizendo, mas toda a ceia da Páscoa, feita pelos israelitas, quando o pai de família, no momento da Páscoa, terminava a ceia, comia do cordeiro, ele levantava o cálice de vinho, o cálice da alegria, alegria pela salvação, pela libertação que Deus havia manifestado ao seu povo lá no Egito. É um homem que está dizendo: como é que eu vou retribuir ao Senhor tudo que Ele tem feito? Me alegrando na salvação que o Senhor me deu, me alegrando na graça, me alegrando no perdão, me alegrando na sua misericórdia, me alegrando na sua paciência, me alegrando na sua longanimidade. Eu vou me alegrar no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, eu me alegro em tudo quanto Cristo conquistou por mim na cruz. Como é que a gente vai retribuir? Amando o Senhor e amando o que Ele fez pela sua vida na cruz. Mas a terceira implicação e última, eu amo o Senhor, implica, versos 14, 18 e 16, diz assim: a terceira implicação, uma disposição de manter-se fiel ao compromisso espiritual de servir ao Senhor ao longo de toda uma vida. Porque o amar ao Senhor implica uma disposição de coração e mente, um compromisso radical e espiritual, de servir ao Senhor por toda a vida. O verso 14 diz assim: cumprirei para com o Senhor os meus votos. O verso 18 diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos. Por 2 vezes o salmista está dizendo: como é que eu vou retribuir ao Senhor? Amando Ele. E o que implica o fato de eu amar ao Senhor? Qual é a implicação disso para a minha vida? Eu cumpri os meus votos diante do Senhor. E qual é o voto que Ele faz diante do Senhor? Verso 16: Senhor, eu sou teu servo. Sim, eu sou teu servo.
Amar ao Senhor significa, meus irmãos, nos humilhar diante dEle, assumir o compromisso. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, eu não sei quais são os seus planos para a minha vida, eu não sei o que o Senhor reserva para mim no 2025, eu não sei quais são os caminhos do Senhor para esse ano que vem, mas não me importa, porque eu não estou nessa vida para servir a mim mesmo. Eu não quero usar os anos que o Senhor está me dando para servir aos meus próprios interesses, ou servir aos interesses de outras pessoas. Eu quero servir ao Senhor, porque eu sou teu servo. E não importa se o Senhor está me levando para a cova dos leões, ou para a fornalha de fogo ardente, para ser traído, zombado, enganado, perseguido, humilhado, ser tido como escória no meu local de trabalho, na faculdade, não importa, eu sou teu servo. Sim, eu sou teu servo. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Diante dessa pergunta, meus irmãos, a resposta está no verso 1. Eu amo o Senhor. E esse é o maior e principal mandamento. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 4 e verso 5. Moisés havia escrito e vai ser reverberado pelo Senhor Jesus Cristo. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ame o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame o Senhor. E eu preciso ser sincero com os irmãos. Nem Israel, nem eu e você, damos conta de obedecer esse mandamento. A gente não consegue. Israel não conseguiu amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O resultado é que o Antigo Testamento termina com o povo indo para o exílio. Eu e você também não conseguimos. Mas houve um ser humano que conseguiu. E ele se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único ser humano que conseguiu amar ao Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus Cristo é o único que conseguiu viver na sua plenitude o que Moisés está escrevendo aqui em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. O compromisso que o salmista no Salmo 116 está dizendo: eu amo o Senhor na sua plenitude. Jesus Cristo foi o único que conseguiu. E Jesus Cristo amou o Pai de tal forma que o amor ao seu Pai o fez ir para a cruz, para cumprir a vontade do seu Pai, para se submeter à agenda do seu Pai. Ele nega a si mesmo e ele assume o nosso lugar naquela cruz, de pessoas que não amam a Deus. Jesus assume o lugar de pessoas que não buscam a Deus, que não têm deleite por Deus. Jesus Cristo assume o nosso lugar. Jesus Cristo assume as nossas mazelas, a nossa rebelião, o nosso egoísmo, a nossa rebeldia. Jesus Cristo assume naquela cruz. O único que merece a vida, porque ama o seu Pai de toda a sua plenitude, ele decide entregar a sua vida por nós, assumindo a nossa maldição, assumindo o nosso pecado, assumindo as nossas transgressões, assumindo a nossa rebeldia, assumindo o nosso amor próprio, egocêntrico. Jesus Cristo assume naquela cruz, para que eu e você recebamos o Espírito Santo,
recebamos a vida de Deus, recebamos o poder do Espírito Santo para viver o Salmo 116, eu amo o Senhor. Nós só podemos amar o Senhor porque o Espírito Santo de Deus, dado em Cristo Jesus, habita em nós, e é Ele que nos capacita a nos rendermos, a nos humilharmos e a vivermos a cada dia das nossas vidas, amando o Senhor. Ah, meus irmãos, e Jesus orou por isso, na sua última oração, na quinta-feira à noite, Ele orou ao Pai por isso, para que nós possamos amar ao Senhor, como Ele ama ao Senhor. João 17, verso 26, diz assim: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, perceba as palavras que são fortes, Jesus está dizendo que fez o nome do Senhor ser conhecido aos seus discípulos, a fim de que, ou para que, o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O grande pedido de Jesus ao seu Pai, nessa oração sacerdotal, a grande expectativa de Deus para cada um de nós, meus irmãos, que vivemos uma geração tão superficial espiritualmente falando, a grande expectativa de Deus para cada um de nós, seja em que ano for, é que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, no poder do Espírito Santo. É isso que Jesus orou, é isso que Jesus está intercedendo. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele está ao lado direito do Pai, e sabe qual é o que Ele intercede? Sabe o que é que Ele ora ao Pai por nós? Que o amor que Tu tens por mim, Pai, esteja em cada um deles, que eles possam viver cada ano das suas vidas cheios do amor ao Pai, e eu esteja neles. Que Deus em Cristo nos ajude, meus irmãos, que você possa buscar, que você possa, juntamente comigo, nós buscarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor: Deus, renova o meu amor por Ti. Como nós retribuiremos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós? Amando. Ministério de Louvor.